Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 erros que você não deve cometer durante a reforma. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western. A gente resolveu trazer esse tema porque é uma das coisas que a gente mais nota no dia a dia do nosso trabalho, quando a gente vai conhecer novos clientes e eles contam pra gente as experiências antigas deles e erros que eles já cometeram. Então a gente resolveu fazer esse vídeo justamente para sanar essas dúvidas de vocês e dar algumas dicas também. Mas antes de começar os 5 erros que você não deve cometer, a gente vai deixar aqui as nossas redes sociais lá do Instagram. Então siga a gente lá que a gente está sempre postando alguma coisa do nosso dia a dia e o que a gente está fazendo pelas obras. E o primeiro erro que nós listamos é não fazer planejamento. Um dos principais erros que a maioria das pessoas cometem, em grande parte, é justamente não ter um planejamento financeiro e de cronograma da obra. A gente sabe que obra e reforma e tudo que se refere a esse tipo de intervenção exige um planejamento de prazos e custos e tudo aquilo que vai envolver. Dentro do planejamento, é importante a gente ter ciência de quando o cliente precisa daquele espaço pronto ou quando ele vai se mudar, caso ele ainda não esteja morando no local, com um ambiente comercial, quando que ele quer fazer a inauguração, e a questão do planejamento financeiro justamente para não sair além daquele orçamento planejado já. Numa reforma a gente tem vários estágios diferentes, vários graus de intervenção. Então pode ser desde uma troca de piso a uma reforma mais completa, uma intervenção mais drástica. E isso vai influenciar diretamente nos custos que você vai ter nessa intervenção e nessa reforma. E aí entra essa importância do planejamento financeiro, para a gente já ter um valor fixo que a pessoa tem para investir naquele imóvel, e do planejamento de cronograma, porque também dependendo do grau de intervenção, tem um período para que aquilo se torne concreto, né? Tudo tem um prazo para poder as etapas irem saindo conforme o esperado. E aí é interessante a gente levar em consideração nesse planejamento que entra não só a questão de material, mas também a questão de mão de obra. Isso. Que são coisas que andam juntas e precisa entrar ali na sua planilha de orçamento para fazer aquilo acontecer. O segundo ponto que nós listamos foi não ter projeto. Esse é um dos erros que a gente encontra muito também, conversando com amigos e clientes, porque às vezes a pessoa já sabe o que quer ou tem uma ideia de que aquilo vai ficar legal no espaço, e ela não fazer um projeto tem algumas coisas que implicam. Primeiro, ela não vai conseguir ter a visualização se aquilo que ela está imaginando realmente cabe, realmente vai ficar legal, agregado no conjunto todo da obra, né, da proposta do espaço. A pessoa também, ela pode acabar caindo no retrabalho, que é o que a gente sempre fala, né, de tipo, você nunca sair daquela fase de testes. Quando você não tem a visualização do projeto, fica sempre o tempo todo testando. Ah, será que aquela iluminação vai funcionar? Aquele piso, aquele papel de parede? Então, quando a gente tem um projeto, a gente já vai ter certeza de que aquilo vai dar certo de verdade. É para ter mais assertividade no que você vai fazer no seu ambiente. O projeto ele vai trazer mais assertividade e ele está muito relacionado ao tópico 1 que a gente colocou, que é o planejamento. Então, planejamento financeiro e cronograma de obra, de reforma, ele vai andar junto com o projeto. Essas duas coisas precisam estar alinhadas e conversando entre si para a gente ter um bom resultado nessa primeira etapa. Até porque com o projeto a gente já consegue elaborar um orçamento também de tudo que vai entrar. Bem mais preciso, né? Com certeza. Não tem nada. Não tem nada. Você fica ficando. Qual é o terceiro mesmo, Mana? O terceiro erro, mais comum também, é você não saber qual a ordem dos acontecimentos, qual a ordem cronológica de cada coisa. O que vem primeiro. Basicamente é a gente saber a ordem do que vem primeiro, o que vem antes. Então, por exemplo, numa reforma, a primeira coisa que vai acontecer é a demolição. Então, tudo que for sair, a gente vai demolir nessa primeira etapa. E aí, o que permanece, a gente vai fazer a proteção e tudo mais. Após a demolição, a gente vem com a construção, aplicação de revestimento, toda essa etapa que a gente chama de obra civil. Dessa ordem de obra, de reforma, é importante para que não haja perda, para que não haja prejuízo, porque imagina você instala um piso porcelanato super bonito, polido, e aí você vai fazer o gesso.
E aí você não coloca proteção no piso, vai sujar o piso, então você acaba podendo ter a perda ou algum prejuízo no que já foi instalado. Então seguir essa ordem cronológica é muito importante, saber o que a gente precisa fazer primeiro. O quarto erro a gente chama de jaquê. O jaquê, pra gente fazer um paralelo com algum outro exemplo, é basicamente, por exemplo, na nossa vida financeira. Às vezes a gente vai comprar alguma coisa e já que tá gastando com essa coisa, eu vou comprar aquilo ali também. Já que eu tô comprando uma blusa, eu vou comprar uma saia, eu vou comprar um vestido. É a mesma coisa que pode acontecer numa reforma. Então imagina, já que eu vou mexer na cozinha, já que eu já tô mexendo na cozinha, vamos fazer no banheiro também, aí entra pra sala. O jaquê é um erro muito comum porque ele é um dos maiores extrapoladores de orçamento que existe e a gente acaba perdendo o controle desse orçamento financeiro. Essa questão do jaquê que a gente fala está muito relacionada à questão do orçamento e do planejamento. Às vezes a gente acaba se empolgando mesmo nessa renovação de um determinado espaço ou ambiente e acaba querendo ir para outros ambientes, pulando essa etapa de planejamento e projeto. O quinto e último erro, uma das coisas mais importantes que a gente deve se atentar é a atenção à mão de obra que vai ser contratada. É muito importante a gente procurar referências e buscar uma mão de obra sempre especializada naquilo que a gente está fazendo e encontrar um meio termo, um equilíbrio, fazer vários orçamentos, mas sempre contratar alguém que seja especialista em determinada coisa, porque às vezes a gente acaba perdendo e tendo prejuízo por questão de mão de obra. Pra gente não cair naquela coisa do famoso barato que sai caro. Uma dica legal para essa questão da mão de obra é sempre pesquisar e perguntar de pessoas que já fizeram um serviço parecido com determinado serviço que você queira fazer na sua casa, porque isso ajuda bastante. Então, quando você já tem uma referência de um profissional, já é uma segurança de que o serviço vai sair do jeito que você queria. Bom, já que você chegou até aqui, a essa altura do vídeo, a gente está disponibilizando para vocês um e-book. Vocês vão ter acesso ao link dele aqui no box de descrição do vídeo. E o e-book é sobre como você ter uma reforma de sucesso. Nele vai estar esse passo a passo que a gente precisa saber antes de fazer alguma reforma, alguma obra. O que vem primeiro, o que vem depois, quais são as dicas, quais são os cuidados que você precisa ter em cada etapa. E é isso. Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês aqui nesse vídeo também, que é sempre bom e importante ter o feedback de vocês. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!